construtora não tem como pagar funcionários do Porto do Açu. Mais de 1.000 armas desapareceram da Polícia Civil em 10 anos. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão Parlamentar de Inquérito criada para apurar os autos de resistência vai solicitar uma série de documentos às autoridades de segurança e do Judiciário para verificar irregularidades nos casos de mortes causadas por policiais em serviço. Foi a primeira reunião ordinária da CPI. Os deputados querem analisar os casos em que o instrumento do auto de resistência foi usado em situações que não foram de legítima defesa. Nesse sentido, os parlamentares vão pedir cópias dos registros de ocorrência entre 2010 e 2015 de cada delegacia do Estado. Eles também vão solicitar um levantamento sobre o consumo de munição de cada policial civil e militar. Ao Ministério Público, a CPI vai pedir cópia dos inquéritos de mortes causadas por policiais e dos casos de perfuração de vítimas por arma de fogo. Ao Poder Judiciário vão ser solicitadas cópias das decisões judiciais que envolvem vítimas das operações policiais. A CPI quer saber ainda se a Secretaria de Segurança Pública elaborou projetos para evitar as mortes causadas por policiais. Isso é importante para a gente ter dados, para a gente desenvolver aqui um estudo para entender essa questão do mapa, inclusive geográfico, dessa violência, né? E a partir daí a gente entender essa correlação com os autos de resistência. Isso é importante para a gente, né? É um material para estudo, para a gente poder chegar a um quadro mais, vamos dizer assim, científico. Os mapas vão mostrar geograficamente, por exemplo, aonde consome mais munição, é aonde tem o maior número de autos de resistência. Os autos de resistência estão concentrados em algum lugar, em algum batalhão, né? Então, assim, isso tudo é importante para a gente começar a entender essa dinâmica. A obra do Porto do Açu, em São João da Barra, está parada há cerca de um mês. A construtora contratada pela administradora do porto não tem dinheiro para pagar o salário dos 400 funcionários. A comissão de representação que apura os conflitos do Porto de Açu se reuniu com os responsáveis pela obra. No dia 16 de outubro, os funcionários contratados pela Ingesic para executar a obra se mobilizaram no entorno do Porto do Açu, com o objetivo de receber os salários atrasados do mês de setembro. A Ingesic é contratada pela administradora Prumo, que liberou R$1.200.000 para pagar os salários de setembro. A construtora admitiu que não tem dinheiro em caixa para pagar os próximos salários. Nos preocupa essa situação do caixa da empresa está numa situação adversa, mas essa é uma obrigação da Ingesic. A Prumo entende que a vinculação dessa obrigação da Ingesic de pagamento de seus empregados com relação à negociação contratual e comercial que vem sendo feita com a Prumo, na verdade, é muito perigosa. A gente não pode deixar que uma relação comercial atrapalhe uma obrigação legal da Ingesic para com seus empregados. Para a conclusão da obra, a Ingesic apresentou uma nova proposta para a administradora Prumo, no valor de R$15.900.000, alegando que houve desequilíbrio contratual. Houve alterações no decorrer do processo. Essas alterações geraram um aumento além daquilo que qualquer empresa pode suportar para o aumento de quantidade de serviços. Isso está sendo tratado desde junho, como foi dito, com a empresa, onde a gente tem buscado, junto à empresa, aprovações desses aditivos para que haja um reequilíbrio econômico disso. Nós recebemos essa proposta de continuidade de serviços às 3 horas da manhã, de ontem para hoje. A gente está fazendo uma análise, vai ser feita da maneira mais rápida possível, porque é interesse de todos que a obra seja concluída de maneira séria.
e estamos analisando ainda. Dos 400 funcionários contratados pela Engesic, cerca de 95% são trabalhadores locais. O atraso do salário desses trabalhadores pode causar um impacto negativo no município. Para o deputado Bruno Dauaire, que presidiu os trabalhos, o objetivo da comissão é intermediar o conflito para que a obra do Porto do Açu seja finalizada. Hoje a gente veio discutir aqui essa relação trabalhista e acabamos aqui descobrindo que há, por debaixo dessa questão trabalhista, outras nuances, que são relações comerciais entre as duas empresas, que precisam ser definidas e esclarecidas. O que acontece é que os trabalhadores não podem deixar de receber. Essa é a grande preocupação da comissão. Privatizar as cadeias do Rio não está na lista de projetos atuais da Secretaria de Administração Penitenciária. A privatização foi debatida na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que recebeu autoridades e especialistas. As consequências da realização de parcerias público-privadas para gerenciar o sistema prisional do Estado foi debatido por diferentes setores da sociedade. Com o argumento de que as empresas privadas estão interessadas no lucro, a representante da OAB destacou que visitou uma unidade penitenciária em Minas Gerais, já privatizada, e lá identificou problemas similares aos das cadeias públicas. Apesar da hotelaria ser muito boa, claro, era uma unidade nova, os presos reclamavam de uma série de questões que nós vemos reclamações parecidas no Estado, do tipo o médico, o dentista, os serviços oferecidos na unidade, eles diziam que eram insuficientes porque os médicos só iam uma vez por semana, o dentista também uma vez por semana, porque, claro, para a iniciativa privada, ela economiza no que precisar economizar. Então é claro que ali vigora a lógica do lucro. Eu temo pelo aumento do encarceramento, que já está transbordando. Nós temos a quarta população que mais encarcera no mundo, e isso tende a aumentar, porque as leis vão ficar mais duras, as metas de encarceramento vão ser maiores, porque, claro, a lógica de preso-lucro torna tudo pior. Atualmente, o Estado possui quase 44 mil presos. A Secretaria de Administração Penitenciária negou que existam processos em andamento para privatizar os presídios e que esta decisão cabe ao governador Luiz Fernando Pezão, que deverá analisar os custos para o Estado. Se economicamente for interessante para o Estado, claro, O problema nós queremos resolver o problema. Agora, efetivamente, nós temos que fazer esse pé no chão. A gente não pode fazer nenhuma loucura. Nós não temos nenhum projeto, nenhum processo em andamento para fazer cogestão, para privatizar 100%. Nada, absolutamente nada. Isso eu posso garantir para vocês. A partir das informações divulgadas durante a audiência, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Marcelo Freixo, anunciou que vai protocolar uma proposta de emenda constitucional que proíbe a privatização do sistema penitenciário no Estado. Eu estou apresentando hoje uma PEC, um projeto de emenda constitucional que proíbe qualquer transferência para o poder privado da gestão prisional em qualquer área, inclusive da segurança. O deputado também destacou que a terceirização dos presídios não garante economia nos gastos destinados aos presos. A ideia de transferir para o poder privado uma custódia como essa é muito danosa. E a gente tem experiências no Brasil e no mundo que não deram certo. Um preso hoje no Estado custa R$ 1.800, numa iniciativa privada vai para R$ 4.000. Então, um Estado que está em crise não tem o menor sentido de pensar em encarecer um serviço que já não está conseguindo dar conta nesse momento. E os modelos privados de gestão prisional, eles escolhem o preso, eles não têm superlotação, é muito caro e não soluciona o nosso problema. Mais de 1.000 armas desapareceram do arsenal da Polícia Civil nos últimos 10 anos. Os dados são do relatório entregue pela Corregedoria da Corporação na audiência da CPI das Armas. A CPI, que investiga o desvio de armas das Forças de Segurança do Estado, ouviu a corregedora interna da Polícia Civil, Adriana Mendes, e o coordenador de fiscalização de armas e explosivos, o delegado Rafael Fernandes. No relatório que foi entregue aos parlamentares, consta o desaparecimento de 1.043 armas de fogo da corporação, número que alarmou os deputados. O número de armas extraviadas ou subtraídas da Polícia Civil em 10 anos, mais de 1.000 armas, 1.043 armas. A CPI considera um número enorme, excessivo. Estamos cobrando agora as circunstâncias desses desaparecimentos e os inquéritos que fossem abertos eventualmente contra
policiais que tenham desviado. Desaparecem muitas armas, os sistemas de controle deixam a desejar e o número de pessoas punidas por esse desaparecimento é muito pequeno. Então o trabalho da CPI é investigar, propor aprimoramento, saber por que tão pouca gente é punida, porque são armas compradas com dinheiro público, uma parte delas vai para a mão da bandidagem. A corregedora explicou como é feita a distribuição das armas entre os policiais e como é realizado o controle do armamento na corporação, que desde 2012 conta com um sistema informatizado. A Adriana também falou que a corregedoria faz inspeções regulares nas delegacias e nos registros de ocorrência. Cada policial, no momento em que toma posse, inicia suas atividades, é acautelado uma arma, então de natureza patrimonial. Ele assina uma cautela que fica sob a responsabilidade dele, não só a guarda como a conservação da arma, e não havendo nenhuma situação que demonstre a necessidade dele devolver a arma ou a arma ser retirada dele, ele a devolve no momento em que ele é aposentado. Olha, nós já demos um passo muito importante, que eu entendo primordial para esse controle, que é a informatização do sistema. E um outro passo mais importante ainda que foi dado em 2012, então relativamente recente, que foi o recadastramento de todo o armamento individual. E aí, a partir daí, a administração passou a ter esse controle preciso das armas que foram extraviadas. Tanto o delegado quanto a corregedora ainda não sabem quantas dessas 1.043 armas foram roubadas de policiais em serviço, quantas foram extraviadas de dentro da corporação e nem se algum integrante da polícia foi considerado culpado por esses extravios. Segundo o delegado, é preciso fazer um levantamento minucioso para chegar ao número exato. O Cefai, a Coordenadoria de Fiscalização Arma Explosiva, ele não toma conta de uma ou duas armas, ele toma conta da arma da polícia como um todo. Como é que funciona isso? A gente mantém abastecidos os bancos de dados de armas das unidades policiais e dos policiais civis. Então, qualquer evento criminoso que um policial civil sofre, que ele pode ser roubado, pode ser furtado, comum qualquer, essa arma vai ser levada. E essa arma sendo levada, ela entra para a estatística. A CPI, quando pediu os números, pediu números brutos. A gente apresentou, a Polícia Civil era extremamente transparente nesse ponto. Agora, como eles querem o número por ocorrência, a gente vai dar. Isso não tem o menor problema, a gente vai dar. Um corresponde ao número do fato criminoso em si e o outro corresponde da apuração disciplinar. Rafael Fernandes destacou ainda a importância de se combater o tráfico de armas e de interligar as informações de todas as forças de segurança do país. A gente tem várias sugestões a nível nacional para se combater o tráfico de armas. Uma das sugestões é a gente ter um sistema único de controle de arma no Brasil. Não adianta eu aprender uma arma no Rio de Janeiro, que foi registrada no Paraná, e eu não ter acesso a esse banco de dados. Parte das armas serem registradas pelo Exército Brasileiro e outra parte ser registrada pela Polícia Federal, e esses bancos de dados não se falarem. Eles têm que ser falados. Os órgãos de investigação têm que ter acesso a esses bancos de dados. Isso é um fator primordial para você começar qualquer rastreamento de arma e de munição. Se a gente não tiver isso, isso é o mínimo para a gente começar a fazer uma investigação. Delegação da Albânia visitou a Alerj nesta quinta-feira. Os visitantes querem estreitar as relações comerciais entre o Brasil e o país europeu, principalmente na área de turismo. Chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, a delegação era composta pela embaixadora da Albânia no Brasil, o cônsul do Rio de Janeiro e empresários. A Albânia está tentando, com o estado do Rio de Janeiro, que é um estado afeto às características albanesas, a começar a aumentar o intercâmbio, principalmente na área de turismo, depois de investimentos mútuos. E a gente espera que sejam de empresários brasileiros que queiram investir na Albânia. A comitiva, que já passou por São Paulo e Brasília, escolheu a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para fazer a primeira reunião com os parlamentares brasileiros. A comitiva da Albânia, com o seu ministro de Relações Exteriores e a sua embaixadora virem aqui, mostra a importância do parlamento para a democracia, mas também para a organização do nosso Estado do Rio de Janeiro. O deputado também destacou a importância do encontro para o parlamento fluminense. É importante sempre abrir essas relações diplomáticas, comerciais, né? Porque as amizades entre os povos são importantes e cada vez mais os espaços estão encurtados. Então é mais uma missão que a gente recebe, né? E isso dignifica o parlamento. As cobranças de procedimentos realizados em hospitais privados devem ser feitas pessoalmente.
e não por carta, e-mail ou telefone. É o que determina o projeto do deputado André Siciliano, que busca evitar fraudes cometidas por estelionatários contra familiares de pacientes hospitalizados. Confira as votações do plenário nesta quinta-feira. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que dá desconto em multas para quitação de dívidas de ICMS com o Estado. O texto prevê a redução de 50% de juros e 70% das multas para dívidas pagas à vista. Em caso de parcelamento, os percentuais poderão variar de 25% a 40% para juros e de 40% a 70% para multas, dependendo da quantidade de parcelas. A matéria recebeu 60 emendas e retornou às comissões. Algo em torno de R$1 bilhão na primeira etapa e com parcelamento em torno de 500 milhões a cada ano. A expectativa é que nós tenhamos aí esse valor por conta do volume de recursos que os contribuintes devem ao Estado, algo em torno de R$24 bilhões. Esse refis é fundamental para o contribuinte, que consegue se organizar e colocar em dia a situação fiscal da empresa, mas sobretudo para o Estado, que depende do recurso para pagar 13º, pagar para o custeio e colocar a vida do Estado em dia. Então é uma lei oportuna para o momento necessário do nosso Estado. E o deputado Coronel Jairo quer que o Estado faça ações de prevenção e combate a doenças provocadas por exposição ao sol em trabalhadores rurais, pescadores, aquicultores, entre outros. O texto também prevê a formação de parcerias com instituições de pesquisa e empresas para a distribuição de meios de prevenção. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. O Estado pode ter um programa de realocação profissional de pessoas com alcoolismo ou dependência química. O projeto será coordenado pelas secretarias de Saúde, Trabalho, Assistência Social e Direitos Humanos e Esporte e Lazer. As inscrições para participação no programa deverão ser feitas pelo Site Nacional de Empregos. A matéria do deputado Luiz Martins foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. Uma condição que a gente dá para o Estado de recuperar essas pessoas, ter uma luz no final do túnel. Eu acho que é a obrigação do Estado, tanto da Secretaria de Saúde, Secretaria de Trabalho, já tendo em vista que nós temos fundos sociais para atendê-lo. Esse é nosso objetivo com esse projeto de lei. O deputado Dionísio Lins quer alterar a lei que proíbe o uso de formol no Estado para prever a aplicação de penalidades de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O texto aprovado segue para análise do governador. Formol é proibido. Não pode ter uso em nenhum salão de cabeleireiro. A partir de agora, também a lei passa a constar isso e esse quadro de aviso vai ter que ter em todos os salões no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E o deputado André Siciliano quer evitar fraudes cometidas por estelionatários contra familiares de pessoas hospitalizadas na rede de saúde privada do Estado. O texto prevê que qualquer cobrança de procedimentos laboratoriais ou cirúrgico seja feita pessoalmente ao responsável indicado no prontuário do paciente. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. A família acaba fazendo pagamentos, como nós temos acompanhado aí, indevidos. Então, nós estamos prescrevendo qual é a forma desse pagamento em caso de urgência. O Estado pode ter um programa de apoio às secretarias ou coordenadorias de defesa civil. A ideia é reunir as ações dos governos federal, estadual e dos municípios para criar o Sistema Estadual de Defesa Civil com o objetivo de prevenir desastres ambientais. O projeto da deputada enfermeira Rejane foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. Em algumas cidades, nós temos a estrutura da defesa civil. Não são todas no estado do Rio de Janeiro. E muitas das vezes o que nós vimos foi um trabalho desarticulado da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, enfim, das entidades até nacionais também. Então o projeto ele tenta integrar, ele tenta dialogar não só essas três estruturas, mas também com a sociedade. É fundamental que se trabalhe preventivamente, mas de forma integrada. O consumidor pode passar a ser informado com antecedência sobre o cancelamento ou qualquer alteração na cobrança por débito automático. O texto da deputada Marta Rocha prevê que o aviso deve ser feito com pelo menos 2 dias de antecedência.
Quem descumprir a regra poderá ser multado. A matéria aprovada precisa passar mais uma vez pelo plenário. Todo consumidor é um bom pagador, em princípio, só deixa de pagar por uma situação fortuita, uma emergência. Então, o que a gente está fazendo valer, na verdade, é o Código de Defesa do Consumidor, que se houver um cancelamento daquele débito automático, que em 48 horas de antecedência esse consumidor seja avisado. E se houver uma alteração para um valor maior ou menor, que esse consumidor também seja avisado, porque não se pode permitir também que haja uma aceitação tácita de uma alteração, que eu aceite de forma tácita, através do débito automático, uma alteração de um serviço para o qual eu não concordei. O Estado pode ter uma política de incentivo às feiras gastronômicas dos chamados food trucks. A ideia do deputado Thiago Mohamed é que pelo menos um fim de semana por mês as cidades do Estado realizem esses eventos. A proposta aprovada ainda retorna ao plenário para mais uma discussão. Esse projeto tem tudo para trazer luz a uma questão social, uma questão econômica no momento de crise, para que os empreendedores possam gerar mais emprego, gerar mais renda e as cidades do interior do Estado também possam ter acesso a esse tipo de segmento da economia que tem crescido. O novo Código de Processo Civil entra em vigor em março de 2016. Para atualizar os profissionais de direito, a Escola do Legislativo oferece curso gratuito. Olhos atentos às informações passadas pelo professor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro sobre as inovações do novo Código de Processo Civil. Dividido em 2 dias, com carga horária de 3 horas cada e promovido pela Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, o curso é direcionado ao corpo jurídico da Casa, além de advogados, alunos de direito e público em geral. A nova lei vai alterar todo o rito processual, implicando em diversas áreas. É uma lei que está entrando em vigência a partir de março do ano que vem, 2016, e ela vem implicar, vem modificar todo o rito processual, todo o processo perante o Poder Judiciário. Então vai implicar na área de consumidor, né, nos processos cíveis, inventário, família, divórcios. Então é uma legislação que traz muitas implicações de ordem prática. Então todo mundo que é do direito, todos os operadores, bem como aqueles que não são do direito, os cidadãos comuns, né, que dependem do Poder Judiciário, vão sentir essa mudança. São muitas coisas novas que virão por aí. A mudança mais significativa no novo Código para o cidadão será a rapidez no andamento dos processos na Justiça. O Judiciário tem trabalhado muito na melhora da sua estrutura, mas também faltava essa melhora na estrutura do rito dos processos, a organização dos processos. Então, desde a apresentação do projeto de lei do novo CPC, lá com o ministro Luiz Fux, até a sua promulgação recentemente, muitas coisas novas foram trazidas. Mas a principal proposta é essa, você enxugar os mecanismos recursais, os procedimentos, para tornar o processo mais célere, que é isso que a sociedade quer, que é uma justiça mais rápida, que dê a resposta rápida ao cidadão. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Edson Albertassi, registrou a importância dessas atualizações para o corpo jurídico do Parlamento e informou que a Casa poderá abrir concurso público para constituir um quadro técnico na CCJ. Na mesma linha que o Tribunal de Contas atua, o nosso interesse na Comissão de Justiça é criar um corpo permanente, um corpo substitutivo de concursados com formação em direito. E aí, claro, esse tema e outros temas que a gente vai também aqui ministrar serão temas fundamentais e a Casa passa a ter ali um quadro permanente. Os deputados passam, são mandatos de 4 anos, mas o corpo técnico ele tem que permanecer, é o nosso ideal. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.